Ainda de pé, irmãos, paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 22. Aleluia. O Senhor é bom e o seu amor, ele dura para sempre. Aleluia. O Senhor é bom e o seu amor, ele dura para sempre. O Senhor, ele é bom. Glória ao teu nome, Jesus. E o seu amor, ele dura para sempre. Glória ao teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Deus. Mateus capítulo 22, vamos ler do versículo 34 em diante. Santo é teu nome. O grande mandamento, e diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E ele não para por ali, ele continua dizendo: e o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Podem se sentar. O Senhor é bom. Aleluia. E o seu amor, ele dura para sempre. Glória ao teu nome, Jesus. Porque o Senhor, ele nos ama. Ele colocou uma palavra no meu coração. E eu não costumo muito pregar sobre isso. Acho que é muito pessoal para mim. Mas ele colocou isso nessa manhã. Aliás, em algumas semanas atrás, continuando essa campanha, sobre campanha contra a reclamação. E o pastor Vanderlei falou que ia estar orando por mim, porque sempre o último camarada que prega é: o que eu vou pregar agora, né? Já foi pregado tudo. Mas a fonte é Deus, graças a Deus, e não o homem, não é? E ele tem uma palavra para nós. Eu escolhi esse texto, irmãos, e só no contexto para você ver que Jesus, nesse tempo aqui, ele estava na fase onde os fariseus e os saduceus queriam pegá-lo em alguma falha. E em determinado momento eles queriam pegar ele, experimentar para ver qual era a de Jesus. Eles estavam vendo que uma multidão o seguia, havia sinais, havia maravilhas, a sua fama se estendia, né, por várias cidades. E ele então, um doutor da lei, lhe perguntou: qual é o grande mandamento? E sem dúvida, assim, nem precisou buscar nada, lógico, ele já sabia que o primeiro e grande mandamento, e isso se aplica para nós hoje aqui, o primeiro e grande mandamento de todo cristão, de todo aquele que serve a Jesus, que quer agradar ao Pai, é o seguinte: é amar ao Senhor teu Deus. É amar ao teu Deus. Não é o Deus do teu pai, do teu avô, não. Ele tem que ser o seu Deus. É amar o teu Deus. Amar o teu Deus de todo o teu coração. Todo o teu coração tem que ser dele. Todo. Não podemos agradar a dois senhores. Se existe algo compartilhando a prioridade no teu coração com o Senhor, aquela outra coisa tem que sair, tem que ser expulsa. Porque aqui Jesus disse: olha, você tem que amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu coração. Todo o teu coração. E ele diz: e de toda a tua alma. A nossa alma, como dizem aqui os americanos, é a nossa mind, will and emotion, né? Diz a nossa mente, a nossa volição, vontade, as nossas emoções. Todas esses três componentes voltados totalmente para o Senhor nosso Deus. Porque Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Mas ele não para por aí, ele diz assim: com todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu pensamento. Davi, uma vez, ele disse assim: Senhor, que as palavras da minha boca
e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Deus. Temos que adorar ao Senhor, e esse é o primeiro grande mandamento: amar ao Senhor nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento. Mas ele não para por aí. E ele continua e faz questão de seguir para o segundo mandamento, porque ele diz assim: isso é muito importante. Primeira coisa, sim, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele continua dizendo o seguinte: o segundo é semelhante a este, que nós temos é que amar o nosso irmão, né? E amar o nosso irmão, nosso próximo, independente de onde ele seja, né, Fábio? Tem que amar argentino. Toda vez, independente, irmão, nós temos que amar o nosso irmão. E ele diz assim: como é que esse amor ao nosso próximo tem que ser? Como a ti mesmo. Olha o que ele diz: segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente, será que a gente se ama? E é aqui onde eu quero focalizar aqui a pregação, é na última parte desse versículo 39. Como é que eu me enxergo? Como é que você se enxerga? Deus, ele colocou essa mensagem no meu coração e ele mandou fazer essa pergunta, né? Como é que você se enxerga? Qual é a opinião que você tem de você mesmo? Como é que você se vê? Quando você se olha no espelho, qual é o primeiro pensamento que vem? Será que você está em paz contigo mesmo? Glória ao teu nome, Jesus. E nessa campanha da reclamação, Deus colocou no meu coração isso. Será que a gente está reclamando de nós mesmos? Verdade é que se eu não estou em paz comigo, se eu não me aceito do jeito que eu sou, eu vou estar impossibilitado de amar o meu próximo. E principalmente poder amar a Deus com todas as minhas forças, porque eu vou estar sempre olhando para mim. E eu vou ser sempre o meu pior inimigo. E hoje então essa palavra aqui se chama... Eu sei que tem vários pastores melhores do que eu para pregar essa mensagem, mas Deus quer falar conosco e com alguém aqui nessa manhã. Isso aqui nós hoje chamamos de autoestima, né? O complexo de inferioridade. Se você tem uma baixa autoestima, é chamado também um complexo de inferioridade. E no mundo da psicologia, isso aqui se chama autoestima. E a autoestima é uma avaliação que uma pessoa faz de si mesma, como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau. E o conhecimento que o indivíduo tem de si próprio pode se dividir em dois componentes. Um é a autoimagem, como é que eu me vejo no exteriormente. E a outra é a da autoestima, fala do compartimento do valor, valorativo. Será que eu tenho valor? Isso, irmãos, quando você vê uma pessoa com um complexo de inferioridade, com uma baixa autoestima, isso aí, irmãos, é um distúrbio. Os psicólogos, eles chamam isso de um distúrbio na área do pensamento. Um distúrbio na área do pensamento que fazem com que essa pessoa forme opiniões de si. E isso gera dentro do coração da pessoa um sentimento de inadequação. Eu não sou adequado. Eu não consigo fazer nada. E aquele pensamento, se você não o parar, se você não o repreender ali, ele fica na sua alma e aquele pensamento começa a gerar raízes. E aquele sentimento de inadequação. Eu não consigo fazer nada, eu não posso. Chama alguém para fazer alguma coisa, não, eu não posso, não sou capaz. Um sentimento de inadequação, um sentimento de ser
de não ser digno de ser amado ou amada. Ninguém vai me amar. Olha como é que eu sou, como é que alguém pode amar um troço desse? Inadequação, um sentimento de não ser digno de ser amado, ou um pensamento de incompetência, que parece que você na sua mente já está programado e já está falando para si mesmo: não, eu sou um incompetente, nada dá certo, eu não posso. Isso ali, irmãos, é um exemplo de uma baixa autoestima, de um complexo de inferioridades. E uma vez que essa opinião, isso aí, irmãos, é alimentado dia após dia, dependendo da situação, das circunstâncias, de palavras faladas. E uma vez que essa opinião é formada na pessoa, essa visão negativa, ela passa a permear todo o pensamento da pessoa, dia atrás dia, hora atrás hora, minuto tras minuto. E ela diz assim: esse pensamento então produz suposições equivocadas e comportamento autodestrutivo. O que a pessoa que tem a autoestima baixa, o complexo de inferioridade, a opinião que ela tem sobre si mesma, ela não é verdade. É o que ela acha, mas não é verdade. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para colocar um basta nisso. Porque a verdade, irmãos, é que hoje em dia, complexo de inferioridade na nossa sociedade é um problema crônico. É um problema crônico. Eu estava dirigindo umas semanas atrás pela Hillsborough e havia um cartaz imenso. Falou o seguinte, isso suscitou minha curiosidade, diz: 75% das meninas adolescentes com baixa autoestima, com complexo de inferioridade, relatam que elas estão engajadas em atividades negativas como corte. Tem uma onda aqui chamada cutting. Já ouviram falar? Cutting, corte. Adolescentes pegando navalhas, facas e... porque não... a emoção está tão ferida, irmãos. A imagem dessa menina, desses adolescentes estão tão lá embaixo, que eles não têm, nem conseguem mais verbalizar nada. A única maneira que eles têm é de se cortar. Se cortar. Imagina, irmãos, depois eu fui vasculhar mais na internet, e é algo interessante, é tremendo, é horripilante. Mais de 70 adolescentes de entre 15 e 17 anos tentam evitar atividades normais como ir para a escola, porque se sentem mal com a sua aparência. 20% de todos os adolescentes sofrem de depressão por causa da autoestima. Não são nem adultos ainda, gente. Já estão sofrendo de depressão. 7 em 10 adolescentes acreditam que eles não são bons o suficientes, ou se sentem inferiores de alguma forma, quando se trata de sua aparência, desempenho na escola ou relacionamento com amigos e familiares. E eu fico pensando, como eu falei, eu não gosto de tocar nesse tema, é algo muito pessoal meu, mas eu sei exatamente o que esses adolescentes passam. Teve até recentemente isso, né? Está se dando muita atenção. Estão se importando muito nas escolas, estão fazendo campanhas contra o bullying. Eu fui vítima de bullying, irmãos. E eu senti na pele, e até hoje, é algo que me persegue, porque ser vítima de bullying é a pior coisa que pode acontecer para um adolescente. Lá no Brasil, morando, irmãos, da minha idade de 8 anos até os 13 anos, sabe o que é você ter uma criança dessa idade? Ela não entende o que está acontecendo. Ela só vê grupo de pessoas se reunindo para fazer gracinha, para chamar de nome, muitas vezes para agredir,
dia após dia. E isso vai marcando a alma dessa criança. Se isso não for levado diante de Deus e tratado a tempo, isso fica a marca na alma, até que a pessoa se volte adulta, se torne um adulto. Já pensou numa criança com medo de sair de casa? Uma pessoa reservada, na escola, na minha frente, professor falando com a minha mãe, não, esse menino aí é retardado. E eu ouvindo tudo, porque na sala de aula eu tinha tanta vergonha desse povo começar a rir, fazer brincadeira sem graça, que eu ficava quieto, sabe? Já viu na sala de aula, pergunta para uma menina ou menina, silêncio. E todo mundo começa a cochichar. Pô, esse cara é burro, esse cara é um idiota. O que está fazendo aqui? Sabe o que isso ficar contigo? De não querer ir para o playground porque tem aquela galera aí que vai te pegar? E isso, irmãos, é constantemente, uma vez que isso é formado, é muito difícil de você lidar. E aí, então, minha mãe percebendo que tinha algo de errado, mais ou menos com minha 10, 11 anos, né? Ele falou, pô, esse cara, então, eu vou colocar ele no karatê, né? E aí ela me introduziu no mundo das artes marciais. E aí ela achando que estava fazendo bem, minha família não é cristã, até hoje ainda, né? Mas Deus vai salvar, em nome de Jesus. Ela foi só, simplesmente me levou a outro extremo, de uma pessoa que era super acanhada, reservada, agora porque no mundo do jiu-jitsu, que era a galera lá do Rio de Janeiro, agora que já sei espancar alguém, eu me tornei uma pessoa extremamente violenta. De pessoa que começava a rir, tá ali com a sua namorada, pegar e começar a confusão e agredir o cara. Para tentar tampar aquele sentimento de ódio que eu tinha de mim. Porque, na verdade, eu perguntava todos os dias, o que tem de errado? O que tem errado comigo? Será que eu sou tão ruim assim, sou um lixo que todo mundo precisa pisar? E aquele sentimento, irmãos, dia atrás dia, irmão, ficava ali. No coração, sentimento de derrota, sentimento de inadequação, valor próprio quase nenhum. Me lembro, irmãos, eu tinha 11 anos, eu morava no 8º andar do prédio. E eu me lembro, glória ao teu nome, Jesus, abrindo a janela assim, olhando para baixo. E se eu me tacar daqui de cima? Se eu me tacar daqui de cima? Acaba tudo. Sofrimento. Olha a ideia. Olha a ideia. E essas coisas, irmãos, constantemente, esses pensamentos, uma vez que estão arraigados na alma da pessoa, ela constantemente tem que lutar contra esses pensamentos. Tem que lutar contra esses pensamentos. Quando eu vim para Jesus e comecei a estudar a sua palavra, para mim foi como se alguém tivesse me liberto das correntes que prendiam a minha alma. Porque agora eu sei que há um Deus que olhou para mim e Ele me deu valor. Independente do que os outros falem ou achem, ou digam e comentem sobre mim, eu sei que a opinião que tem que valer mais acima de todas é a dEle. E Ele me ama. Ele, quando morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz, quando eu li aquele versículo, meu Deus do céu, Senhor amou o mundo de tal maneira, meu Pai, que Ele enviou o seu Filho unigênito. Que pai daria o seu filho para morrer? Não é nem amigo, é inimigo. Quando não queria nada, não sabia nada, fazia tudo na ignorância, Ele me amou. Isso, irmãos, foi um peso. Oh, meu Pai, glória ao teu nome, Jesus. Hoje eu sei. Hoje eu tenho o meu antídoto. Todas as vezes que acontecem coisas, dizem, tu é um fracasso. Não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho um antídoto. E nessa manhã, se alguém está com esses pensamentos de derrota, irmãos, hoje nós vamos ver que você não está sozinho nessa caminhada. E que você tem um Deus,
um grande advogado chamado Jesus Cristo, que ele vai te defender. Ele, irmãos, ele diz aqui, olha, nós temos que quebrar esse pensamento em nome de Jesus. Você já imaginou, a gente está em época de festa agora, não é? E quando vem família, né, vem aquele cunhado que é chato de galocha, vem a sogra, vem tudo que é bom e tudo que é ruim, né? Mas você tem que estar lá. Pior coisa que existe, irmãos, é você passar tempo com alguém que você não gosta. Já imaginou se você não gosta de você mesmo? Como é que você vai fugir de você? Você acorda com você. Você toma café da manhã com você. Você vai para o banheiro com você. Você volta a dormir com você. Como é que você vai, né, se deixar de lado? Não tem. Por isso Deus nessa manhã diz assim, é tempo de você mudar a tua ótica. É tempo de você se valorizar, e esses pensamentos de derrota, soprados pelo diabo, eles vão cair por terra hoje, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Ele diz assim, olha, Provérbios 23, 7, isso é muito importante. Por que esses pensamentos de derrota, eles têm que ser repreendidos, mas logo, rapidamente. Provérbios 23, 7, diz assim, que como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Se eu imaginar que eu sou um derrotado, que eu não consigo fazer nada certo, que ninguém me ama, que eu tenho um monte de problemas e defeitos, imagina o que você vai atrair. Porque você está atraindo isso, mas se eu, pelo sangue de Jesus, sei que eu fui comprado e lavado e transformado, que eu não sou mais o mesmo, e que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, e eu sou uma nova criatura, meu porte é diferente. Meu porte é diferente. Né? Fez um estudo, um psicólogo, postura das pessoas. Postura de derrotado, né? Já viu? Isso daí você vê jogo de Brasil e Argentina, você vê os argentinos depois do jogo, todo mundo assim, ó. Como é que é a postura de alguém que está bem consigo mesmo? Esse aqui é que nem o pastor da minha. É tudo daqui, irmãos. Se o pensamento entra aqui e desce para o teu coração e você não fizer nada, como o homem imagina em seu coração. Por que no coração? Jesus disse que é do coração que sai o quê? As saídas da vida. Não é? Eu tenho que estar bem comigo mesmo, mesmo que esteja dando tudo errado, que eu cometi o erro, eu sou falho, mas olha, eu tenho que viver pela minha fé na palavra de Deus. Amém? Então nós temos aqui, olha, nós sabemos que esses pensamentos são sopros do diabo e que nós temos que repreendê-lo. Jesus o chamou, irmãos, chamou a Satanás, que ele é o pai de quê? Pai da mentira. Não existe nada que ele vai falar e soprar nas nossas mentes que vai valer de alguma coisa. É tudo mentira. E nós temos que avaliar e vencê-lo pela palavra de Deus. Amém? E o ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir, Jesus disse. Já que ele perdeu a tua alma, já que ele não consegue te levar mais para o inferno, ele vai fazer de tudo para que você seja miserável aqui na terra, até você morrer. Se você não lidar com esse sopro do diabo, esse complexo satânico. Mas Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A palavra de Deus diz em Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados, por quê? Pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu tenho que renovar o meu entendimento? É através da palavra. Porque ela é a minha lâmpada, ela é a minha luz. É nela que eu vou encontrar e saber que o meu Deus, ele é o meu refúgio, meu alto retiro, meu libertador.
É ela, é através da palavra. 2 Coríntios 10 diz assim, olha que porque andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir, irmãos, destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso quer dizer todo pensamento, toda ideia que se levanta contra o conhecimento de Deus, você tem que rejeitar em nome de Jesus. Você tem que rejeitar. E nós, irmãos, se você tem alguém aqui com esse complexo de inferioridade, quem sabe nessa semana, nesse mês, você olhou para você e começou a reclamar para Deus de você mesmo. Eu quero que você saiba que você não está sozinho. Você não está sozinha. Você sabia que grandes homens de Deus na Bíblia também sofriam disso? E por causa do tempo eu escolhi 2 para vocês verem que nós não estamos sozinhos e que Deus quer nos tratar. O primeiro exemplo é Moisés. Moisés. Vamos ver como é que foi o chamado de Moisés? Abre lá comigo em Êxodo capítulo 3, rapidamente, por favor. Êxodo capítulo 3 narra como é que foi o encontro de Deus com Moisés. E o pastor Malafaia, ele pregou uma vez sobre a vida de Moisés e ele apresentou a vida dele de uma forma interessante. Moisés, ele tinha quantos anos? Quanto é que ele viveu? 120 anos, certo? Ele diz assim, se você perceber e estudar a vida de Moisés, você pode separar a vida dele em 3 fases, né? A primeira de 40 anos, cada uma com 40 anos. A primeira de 40 anos, ele diz assim, os primeiros 40 anos de Moisés, era a época onde ele achava que ele era tudo. Que era o bom. Que era lá de Faraó, tinha a melhor escola, o conhecimento fantástico, que ele, depois que ele tomou conhecimento de quem ele era, ele quis tomar e libertar o povo com a sua própria força. E se deu mal. Ele mata aquele egípcio, o Faraó soube, quis matá-lo e ele teve que fugir. E ele passa quanto tempo no deserto? 40 anos. E o pastor Malafaia diz assim, aí no deserto ele aprende que na verdade ele não é nada. De se achar o máximo para ver que ele não era nada. E depois do encontro com Deus, os últimos 40 anos, ele vendo que Deus era tudo na vida dele. Aleluia. Então ele pega aqui, olha só a chamada de Moisés, Êxodo capítulo 3. Nós vamos ver Êxodo capítulo 3, versículo 10. Vocês conhecem a história aqui, quando ele estava apacentando as ovelhas e Deus aparece para Moisés. Versículo 10, Deus falando com ele, e ele diz assim, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E olha a resposta de Moisés. E Moisés disse, quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus, você está errado, desculpa, com toda a reverência, mas eu? Quantas vezes a gente já viu isso na igreja? Faz isso, irmão. Você vai dar uma palavra aí. Eu? Quem sou eu, irmão? Pelo amor de Deus. Você pode liderar um negócio aí rapidinho? Eu? Quem sou eu? Imagina Moisés falando isso para Deus. Quem sou eu? Você vê aqui um homem que foi já quebrantado, foi moído, achando que ele não conseguia fazer mais nada. Abalou Moisés. Estava totalmente abalado, dizendo a Moisés agora, o próprio Deus falando com ele. E diz, quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E olha a resposta de Deus, né? Ele diz assim, olha, certamente. Porque Deus, ele vê o coração, irmãos. O homem engana no exterior, né? Deus, ele vê o coração. E ele vê o coração de Moisés todo quebrado,
tão inseguro, com autoestima tão baixa, que ele diz assim: Moisés, não se preocupe. A primeira coisa que ele diz, olha o que ele diz: certamente eu serei contigo, Moisés. Certamente eu serei contigo. Nessa manhã, se o teu coração está com esse complexo, você saiba que o teu Deus está contigo todos os dias da sua vida. Você crê nisso, irmãos? Ele está contigo todos os dias. E Moisés, então, o grande libertador, Moisés, com complexo de inferioridade. Eu não. Se você ver bem na história, ele tentou fazer isso já no passado, né, matando aquele egípcio, e deu tudo errado, achando que ele ia conseguir de alguma forma o apoio dos israelitas, e os israelitas parece que não aceitaram. Tanto que ele teve que fugir. E ele fala: Deus, não vou fazer isso de novo. Moisés, certamente eu serei contigo. Olha o que ele diz depois, olha, capítulo 4. Depois que Deus começa a falar tudo com Moisés, como é que vai ser feito, né? Capítulo 4, versículo 1. Então, Deus começa a falar: olha, eu sou, que direi que tu és, Senhor? E ele diz: fala que eu sou, te enviou. E começa a narrar tudo que Moisés vai falar. Mas olha só, capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor, ele não te apareceu. Senhor, eu sei que tu és Deus, mas olha o que vai acontecer, porque parece que eu sei mais do que o Senhor, né? Ele falou para ele: não vão me crer. Não, eu não consigo. Se eu for, eles não vão acreditar em mim. E o Senhor, mais uma vez, começa a provar para Moisés que ele vai ser o responsável pela tarefa pela qual ele foi chamado. Depois a última pergunta, versículo 10. Uma vez que ele foi chamado, disse: eu. Versículo 10 de capítulo 4 diz assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de língua. E mais um empecilho que Moisés coloca para evitar de fazer a tarefa que Deus o chamou. Agora, por que tanta desculpa que Moisés deu? Por causa do complexo. Coisa mais difícil de lidar é com uma pessoa com uma autoestima baixa, porque você constantemente tem que estar ali: olha, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Essa pessoa tem que orar muito e ler muito a palavra de Deus para mudar o disco de sua mente. Mudar o disco, porque o disco que está nela diz assim: você é um fracasso, você é um fracasso, você é um fracasso. E a mensagem que tem que estar lá dentro é: você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. E Moisés, ele começou a dar desculpa. Quando você pegar alguém assim, e pegar alguém para fazer e começar a dar um monte de desculpa que não pode, que é isso, que é aquilo e tal, o problema está aqui, ó. É complexo. Quer ver o outro exemplo, só para a gente ir rapidamente? O outro está assim, ó. Moisés, grande libertador, tinha um complexo de inferioridade. Que outro homem grande da Bíblia tinha um complexo? Esse aqui eu escolhi, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, você já viu o chamado dele? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Abre lá em Jeremias capítulo 1. Você já viu como é que foi o chamado dele? Profeta de lágrimas, que teve visões tremendas, profecias que nenhuma delas caiu por terra. Olha como é que foi isso. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Aliás, 4 para contexto, que diz assim: Jeremias escrevendo: e assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta.
Que imagina você, irmãos, receber uma palavra diretamente do trono, da boca de Deus. Você não é qualquer um não, Jeremias. Eu te formei no ventre, eu te conheci lá dentro, antes que tu saísses da madre, eu te santifiquei, te separei, te dei como profeta às nações. E em vez dele receber isso, olha a primeira coisa que sai da palavra, da boca de Jeremias. Olha o seguinte versículo. Então disse eu o quê? Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Eu já ouvi isso antes. Eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, tu dirás. E ele diz assim, de novo: não temas diante deles. Mais uma vez, não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias, profeta nas mãos de Deus, usado tremendamente, com complexo de inferioridade. Ah, sim, eu? Não, Senhor. Olha que eu não sei, eu sou criança ainda, não tenho experiência, não sei fazer nada disso. Mas esses pensamentos vão cair por terra em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é o meu pensamento e minhas emoções que tem que dirigir a minha vida. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então, irmão, já encerrando, eu quero dizer, é o seguinte: campanha contra a reclamação, você tem que se aceitar como você é. E aqui eu quero deixar 4 pontos para encerrar. Nós não estamos só nesse complexo, nessa baixa autoestima. Nós vemos na Bíblia que vários homens, e podíamos continuar com vários exemplos de homens e mulheres de Deus com baixa autoestima. Mas Deus, Ele teve o tratamento certo para cada um deles. Eu quero te dizer que o teu tratamento também existe. Se chama Jesus Cristo, não é? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, verdade constante e imutável. Essa aí é o antídoto para qualquer pensamento de derrota na tua vida. Agora, primeiro passo, você tem que reconhecer e aceitar de que Deus, Ele não erra. Senhor, por que tu me fizeste assim? Eu não entendo por que eu faço isso. Por que eu não nasci loiro com olho verde? Por que eu nasci argentino, Senhor? O que o Senhor fez? Irmãos, você tem que perceber e ser consciente de que Deus, Ele não erra. Você pode repetir isso comigo? Que parece que tem gente duvidando. Pode repetir isso comigo? Deus fala, e Deus não erra. Deus, Ele é perfeito. Ele te criou desse jeito para um propósito. Fraquezas, né? Debilidades, mas as habilidades também, os talentos, tudo propositalmente. Isso não quer dizer que uma pessoa que nasce com defeito, por exemplo, foi Deus que fez. Não. Nós, infelizmente, vivemos num mundo decaído, corrompido pelo pecado, né? E por falha humana, né? Tem nenéns que nascem deformados. Ou quem um dia ia imaginar, na ordem genética de um cromossoma do tataravô, veio afetar a criança nos dias de hoje? Quem que ia imaginar? Mas é o impacto do pecado. Mas eu sou testemunha, irmãos, de como Deus pode usar até uma debilidade física para a sua glória. Continuando o meu testemunho, eu acho que não contei nunca isso aqui. Eu tinha mais ou menos 22 anos, 24 anos. Nunca tinha ido para a igreja. E um dia eu estava cansado da farra.
cansado de Ybor City, né? Cansado de beber, cansado de um monte de coisa. E aquele vazio que os pregadores sempre pregam, né? Que só Jesus pode preencher. Eu estava experimentando isso aí. E eu lembro na sala, no meu apartamento, sozinho, vendo televisão, acho que era 1h30 da manhã, querendo ver um programa, apareceu um cara, um evangelista. O nome dele é David Ring. Ele mora aqui em Orlando. Ele nasceu, irmão, já morto, e ficou 5 minutos sem oxigênio e afetou o cérebro dele. Então ele fala tudo assim, com defeito, e anda bem esquisito. E eu, vendo os canais, eu falei, isso aí é piada com o pastor, eu vou ver. Deixei o canal lá, irmãos. Depois que eu percebi que o negócio era sério, ele estava pregando. Irmãos, e naquele momento, aquele homem falando, eu ficava pensando, quem contou a minha vida para esse homem? Como cada palavra, irmãos, vinha como uma flecha no meu coração. E depois que aquele homem parou de falar, eu me encontrei de joelhos, chorando que nem um bebê. E eu disse, Senhor, se Tu existes, se isso é a verdade, eu entrego o meu coração a Ti. Glória a Teu nome. A minha vida, olha, foi transformada. Aquele vazio, aleluia, preenchido, gozando a salvação do Senhor. Mas olha, se fosse qualquer outro pregador, eu teria passado o canal. Mas por causa daquele defeito físico, me fez parar. Nunca reclame e saiba que Deus, Ele usa tudo para a sua glória. Todas as coisas contribuem para o bem. Aleluia. Daqueles que o amam. Se você reclama por que você é assim, olha o que Romanos 9:20 diz assim, olha só. Mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que o formou, por que me fizeste assim? Quem é você, irmão, para falar com Deus assim? Eu tenho que me aceitar, certo? Eu tenho que me aceitar para a glória de Deus, porque Deus, Ele não erra. Romanos 11:33, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isaías, ele diz assim em 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Lembra disso? Meus pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então reconheça, irmãos, que Deus, Ele não erra. Ele te fez de perna fina, para a glória dEle, Ele te fez assim, com facilidade e tendência para engordar, para a glória dEle, Não é, irmãos? Estou perdendo cabelo, oh, glória a Deus, irmão, né? Amém. Ele vai usar a careca também, Ele pode usar. Ele pode usar, irmão. Deus, Ele não falha. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. O segundo é o seguinte, lembre-se de que Deus, Ele te ama e Ele ainda está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida, irmãos. Se você está vivo hoje, Deus ainda não acabou contigo. Aleluia. Ele diz assim, lembre que Ele te ama, nem a altura, Romanos 8, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada vai te separar do amor dEle. Ele te ama, e porque Ele te ama, Ele não te deixa só. Mesmo você errando, mesmo você querendo que Ele se afaste, Ele não vai te deixar só. Aí, irmão, porque Ele te ama. Olha o que diz a palavra de Deus. Por certo, Filipenses, capítulo 1, diz assim, tendo por certo isto mesmo, sem dúvida nenhuma, ele diz assim, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Aleluia. Então, primeiro, irmão, reconheça que Deus não erra.
Número 2, saiba que Ele te ama e que Ele ainda está trabalhando em você. Senhor, mas eu sempre erro nessa área. Deus ainda não acabou contigo, irmãos. Você vai ter vitória em nome de Jesus. Número 3, rejeite a tendência de se comparar com outras pessoas. Para de se comparar com outras pessoas, irmã e irmão. Outro testemunho, irmãos. Quando a gente tinha a igreja lá em Largo e a gente se reuniu e quis vir para Strong Tower, eu fiquei falando até, eu acho que minha esposa não sabe, eu falei comigo mesmo. Porque olha só, pastores aqui, temos o Gamaliel, né, pastor Maurício, poderoso na palavra. Temos os Vanderlei, pastor Isaías Elias, pastor Marco. Gente, eu vou sair dessa igreja, irmão. O que eu vou fazer aqui? Olha o tanto de pregador que tem aqui. Irmão, vocês estão bem servidos. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou acrescentar aqui? Não, eu tô saindo fora. Eu estou saindo fora. E ficou algumas semanas isso no meu coração e não falando nada com ninguém, né? Mas é aquele negócio. Se a gente não lutar com esses pensamentos, Deus, num momento assim, me levou para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. Não precisa abrir. Ele diz o seguinte. Estou em Romanos, gente. 1 Coríntios capítulo 12. Olha o que ele me levou. E foi assim que eu entendi, gente, que não é para de se comparar com outras pessoas. O dom que Ele deu para você é só para você e ninguém mais vai ter. A mensagem que o pastor Elias vier pregar e Deus der para ele, nem se eu tivesse 1000 anos de vida, ia pregar do jeito que ele ia pregar essa mensagem, porque Deus deu para ele, não deu para mim. Você tem talento que só Deus deu para você, não é mais ninguém. Então pare de se comparar com outras pessoas. Então Deus me levou aqui, olha só, 1 Coríntios 12, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. E Ele diz, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Só porque os membros não estão em evidência, como a minha boca, os olhos, a orelha, não quer dizer que não é importante. Já pensou se o meu coração, que ninguém está vendo ele bombear aqui, o sangue parar? Hoje ninguém está me dando atenção, eu vou parar. Irmão, cada um foi chamado para uma tarefa. Se nós conseguirmos a unidade desta igreja, irmãos, em cada área, nem o inferno vai conseguir nos parar, irmãos, porque Deus colocou as peças que Ele quer no lugar certo. Aquele pastor Luizinho, como é que veio? É Luizinho? Meu Deus! Olha quantas promessas que essa igreja tem, irmãos. Você não é inferior. Eu tenho que me parar de comparar com o pastor Maurício, o pastor Elias, o pastor Vanderlei. Porque Deus, Ele me chamou de uma forma. Assim como Deus o chamou de uma forma diferente. Mas todos nós contribuímos para o corpo. Então você é importante, pare de se comparar com os outros. Você é especial e você tem um valor e Deus quer te usar da maneira que você é. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Ele nos fez individualmente, com dons diferentes, não é? Principalmente, isso aqui afeta as irmãs, não é? Irmãs, pare de se comparar com as modelos, irmãs. Você sabe o que tem de Photoshop naquelas fotos? Se você pegar minha foto e botar Photoshop, eu fico que nem o Brad Pitt. Mas eu não sou o Brad Pitt. Pare de se comparar. Isso aí é algo sério nas adolescentes. Quando eu estava pesquisando esse negócio da baixa autoestima, como essas meninas estão sempre nas redes sociais e vendo as modelos tão perfeitas, sem nenhuma mácula, a pele perfeita. Parece que, meu Deus, não é desse mundo. E o que elas fazem? Pegam aquela imagem
Coloca do lado dela e se olha no espelho. O que você acha que essa menina vai achar? Vai começar a pensar, eu sou horrível, eu jamais vou ficar assim. Não sabendo, irmãos, que a quantidade de Photoshop que aquela mulher recebeu da revista, que isso ali, o que elas estão vendo, não é real. Por isso, um alerta para os pais aqui de adolescentes. Cuidado, converse com as suas crianças, seus adolescentes principalmente, o que eles andam vendo na internet, e veja e mostre que aquilo ali não é a realidade. Pare de se comparar com outras pessoas. Aliás, porque em 2 Pedro, não é? Se alguém me acha aqui, 2 Pedro capítulo 3, o que diz que a beleza da mulher tem que ser? 2 Pedro, eu trouxe a Bíblia. 1 Pedro capítulo 3 diz o seguinte, irmãos. 1 Pedro 3, versículo 3, diz assim, olha, que o enfeite delas, das mulheres, não seja no exterior, no frisado de cabelos, ou no uso de joias de ouro, ou na compostura de vestes. Mas olha o que agrada ao Senhor, mas o homem encoberto, falando do homem interior delas, de vocês, do homem interior, no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O que agrada a Deus? É as joias, é o cabelo, é a pintura? É a joia, maquiagem? Não! É no homem interior. A beleza tem que estar no homem interior. Então pare de se comparar. Então, número 1, lembra que Deus te ama e que Ele não erra. 2, que Deus te ama e que Ele ainda trabalha por você. 3, rejeite a tendência de se comparar com outras pessoas. E saiba que agora, 4, que você tem um valor incalculável. Quantas vezes a gente prega isso aqui? Você tem um valor incalculável, irmãos. Olha o que diz 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes comprados, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas fostes comprado com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes dias, nos últimos tempos, por amor de vós. Você tem um valor incalculável, irmãos, para Deus. Um valor incalculável. Por isso, nessa manhã, o antídoto está aqui. Você não é derrotado, você não é um lixo, todo mundo é falho. Mas saiba que você tem um valor incalculável. E outra coisa, irmãos, aprenda a receber elogio. Pastor, que pregação ótima. Não foi assim, eu errei, eu esqueci um monte de coisa. Não, irmão. O cara está te falando que você pregou bem, aceita o elogio. Você fala assim, obrigado, meu irmão, glória a Deus, que Deus seja glorificado. Irmã, que lindo o seu cabelo. Ai, não, mas está sujo, tem 3 dias que não lavo, não sei. Não, irmã. A gente está elogiando o teu cabelo. Receba o elogio. Obrigado, irmão, glória a Deus. Não é? Pastor, que camisa bonita. Não, mas isso é velha, cara, nem deu tempo de lavar. Não, irmão. Receba o elogio, não precisa explicar. Eu não perguntei, não quero saber. Eu só estou falando que a camisa é bonita. Aceite. Obrigado, irmãos. Que Deus seja glorificado. Não é? O louvor, né? Pô, cantou tão bem. Ah, mas que errou, o André também, as meninas... Não, irmão. Não, irmão. Eu estou falando que o louvor fluiu. Né? Fluiu maravilhosamente. Receba a gratidão, graças a Deus, né? O único que não errou aqui foi o Bruno, né? Graças a Deus. Mas vamos ficar de pé, irmãos. Que eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus pela tua vida. Do jeito que você é. Será que você consegue agora fazer isso? Fechar os seus olhos e agradecer a Deus pela tua vida? Do jeito que você é? Você tem coragem de fazer isso? Faça aí em nome de Jesus, porque para que reclamar do jeito que eu sou? Por que me fizeste assim? Não. Isso entristece o coração de Deus, mas Deus, Ele te fez de uma forma especial.
com um propósito e uma missão. Por isso, feche seus olhos e comece a orar e agradecer a Deus pela tua vida mesmo. Senhor, eu sei que eu tenho muitas falhas, ó Deus. Eu sei que eu tenho muito que melhorar, Pai. Mas eu sei que eu fui formado, como chamaste assim a Jeremias. Eu fui formado, Senhor, pela tua mão. E eu sei que o Senhor tem um propósito para mim também. Eu te agradeço, Senhor, pelo dom da vida. Eu te agradeço porque mesmo com todas essas falhas, o Senhor ainda está trabalhando em mim. Eu não duvido do teu amor, Senhor. Eu não duvido que tu tens o plano para a minha vida. Mas eu ofereço tudo o que tenho e tudo o que sou no teu altar nesse momento. Senhor, e desde já eu quero repreender e rejeitar todo pensamento de derrota, todo pensamento, todo este complexo de inferioridade, este sentimento de inadequação, este sentimento de não ser digno de ser amado, Pai, de incompetência, que seja repreendido em nome de Jesus. Mas eu peço, Espírito Santo, que tu venhas a confirmar o teu amor para cada coração aqui neste lugar. Deus, eu quero abençoar o teu povo e desde já eu rejeito, Senhor, toda seta lançada do diabo contra a mente dos teus filhos e filhas. Eu repreendo toda obra satânica, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E peço que a unção do teu Espírito que quebra todo jugo, Senhor, venha a ser derramado neste lugar. Deus, todo jugo da mentira que o diabo colocou nas almas dos seus filhos e filhas, nós repreendemos e quebramos isso em nome de Jesus Cristo. Nós te damos honras e glórias, porque através de ti, Senhor, somos mais do que vencedores. Nós temos a unção do Santo, diz a tua palavra, e eis que sabeis todas as coisas. Deus, em ti somos mais do que vencedores. Em ti somos mais do que vencedores. Eu sim posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por cada vida aqui. Eu te agradeço porque o Senhor me formou deste jeito. O Senhor me deu esta personalidade. O Senhor me deu este dom, esta habilidade. E que tudo isso seja, Senhor, depositado aos teus pés para honrar o teu nome. Glorificar, Senhor, o teu nome para todo sempre. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Quero que